8 horas de lazer, 8 horas de sono. 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, 7 horas de lazer, 8 horas de sono. 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, 1 hora de transporte, 6 horas de lazer, 8 horas de sono. Não. 1 hora de manhã para acordar, tomar banho, fazer café, fazer marmita, arrumar a criança, levar a criança para o colégio. 1 hora de transporte, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 4 horas de lazer, 8 horas de sono. 1 hora de manhã, 1 hora de transporte, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 3 horas de trabalho doméstico, 1 hora de lazer, dá pra ver a novela, 8 horas de sono. 1 hora de manhã para fazer as tarefas diárias, 1 hora de transporte, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 3 horas de estudo, mais 1 hora de transporte, 2 horas de trabalho doméstico, 6 horas de sono. 1 hora de manhã, 1 hora de transporte, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 3 horas de estudo, mais 1 hora de transporte, 2 horas de trabalho doméstico, 1 hora me revirando na cama, tentando dormir, 5 horas de sono. 1 hora de manhã para acordar, tomar banho, fazer café, fazer marmita, arrumar a criança, levar a criança para o colégio. 1 hora de transporte, até 12 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 3 horas de trabalho doméstico, 5 horas de sono. 1 hora de manhã para acordar, tomar banho, fazer café, fazer marmita, arrumar a criança, levar a criança para o colégio. 2 horas de transporte, até 12 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 2 horas de transporte, 3 horas de trabalho doméstico, 3 horas de sono. 1 hora de manhã para acordar, tomar banho, fazer café, fazer marmita, arrumar a criança, levar a criança para o colégio, 2 horas de transporte. Se eu der sorte e conseguir sentar, eu tiro um cochilo na porra do trem. Até 12 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 2 horas de transporte, isso se não chover, 3 horas de trabalho doméstico, 3 horas de sono. De trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono. 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, 7 horas de lazer, 8 horas de sono. Cadê a maquiagem? 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, 1 hora de transporte, 6 horas de lazer, 8 horas de sono. Não. 1 hora de manhã para acordar, tomar banho, fazer café, fazer marmita, arrumar a criança, levar a criança para o colégio. 1 hora de transporte, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 4 horas de lazer, 8 horas de sono. Você estava dançando com aquele vestido curto, estava tão bonita. 1 hora de transporte, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 3 horas de trabalho doméstico, O quanto a mulher faz pela casa, o que faz pelo lar, o que faz pelos filhos, e portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem,
1 hora de tiveram transporte, uma adequada 8 horas de trabalho, educação e 1 hora de formação almoço, em suas mais 1 hora casas. de transporte, E seguramente, 3 horas isso quem faz de não é o homem, estudo, quem faz mais é 1 a hora de mulher. transporte, 2 horas de trabalho doméstico, 6 horas de sono. Você tem que vir bonita, arrumada para a audição e para os ensaios também. 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 3 horas de estudo, mais 1 hora de transporte, 2 horas de trabalho doméstico, 1 hora me revirando na cama, tentando dormir, 5 horas de sono. Biscate, 1 hora de manhã para acordar, tomar banho, fazer café, fazer marmita, arrumar a criança, levar a criança para o colégio. 1 hora de transporte, até 12 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 1 hora de transporte, 3 horas de trabalho doméstico, 5 horas de sono. O empregador 1 hora de manhã prefere contratar homem. tomar banho, fazer café, fazer marmita, arrumar a criança, levar a criança para o colégio. 2 horas de transporte, até 12 horas de trabalho. Não fale em 1 hora de almoço, trabalho. mais 2 horas de transporte, 3 horas de trabalho doméstico, 3 horas de sono. Não fale em crise. 1 hora de manhã Trabalho. para acordar, tomar banho, fazer café, fazer marmita, arrumar a criança, levar a criança para o colégio. 2 horas de transporte. Se eu der sorte e conseguir sentar, eu tiro um cochilo na porra do trem. Até 12 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais 2 horas de transporte, isso se não chover. 3 horas de trabalho doméstico, 3 horas de sono.